Olá, ligados! Que bom ter vocês de volta aqui com a gente. A partir de agora, vocês vão acompanhar mais um estudo da Bíblia, que é o principal objetivo do Ligados na Palavra, estudar alguns temas que, inclusive, se tornam polêmicos muitas vezes. E hoje a gente vai falar sobre corpo, alma e espírito, tema bíblico fundamentado na Palavra de Deus, que nós vamos explicar aí ao longo desses próximos minutos. Fique com a gente, fique sempre ligado na Palavra. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema corpo, alma e espírito, eu vou apresentar os convidados que estão aqui no estúdio do Ligados da Palavra, começando com o pastor Adriano Camargo. Tudo bem, pastor? Tudo bom, Giba? É bom estar aqui novamente com vocês, é uma alegria. Que legal. E o pastor Paulo Bravo, pastor aqui da Igreja Central de Curitiba. Seja muito bem-vindo. Tudo certo, amigo. Que é bom a gente poder estar junto mais uma vez com você e com os nossos amigos aqui. É sempre uma alegria. Que legal. Pra gente também é sempre muito bom poder conversar com os pastores aí, debatendo esses temas que toda a juventude se interessa, enfim, várias pessoas estão curiosas para saber o que é que a Bíblia fala sobre o corpo, a alma e o espírito. Acho que podemos orar então, né, Giba? Vamos orar então, pastor. Pode fazer pra gente, Vamos por favor? pedir a bênção de Deus. Sempre que estudamos a Bíblia, é bom pedir a bênção do Senhor sobre isso. Com certeza. Convido você a orar junto conosco aqui. Querido Deus, a Tua palavra está aberta e queremos ouvir a Tua voz falando e comunicando através dela. Que o Teu nome seja exaltado e que o Teu Espírito Santo alcance o coração de cada um de nós durante esse estudo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastores, então para a gente dar início a esse tema, eu gostaria de ler um verso bíblico com vocês. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 23, eu leio o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa versão, lógico, está um pouquinho atualizada, é a nova versão internacional. Existem outras versões que talvez você tenha aí na sua casa, mas ela, a algumas pessoas, dá a entender do seguinte: de que o corpo ele é dividido em 3 dimensões. Aliás, de que o ser humano é dividido em 3 dimensões, o que gera talvez alguma confusão até por muitas vezes. Como que dá para a gente começar, pastor Adriano, a introdução sobre esse tema já sem gerar confusão? Legal. Bom, a gente hoje em dia vê muita confusão no meio cristão, né, em torno desse assunto. Sobretudo porque a gente vem de uma mentalidade grega, né? A gente tem a Bíblia que foi escrita dentro do povo judeu, numa mentalidade hebraica, e nós somos criados numa outra mentalidade, e nós sabemos que os gregos, eles fazem essa diferenciação entre duas entidades, né? O corpo e a alma como uma entidade extracorpórea, algo sem matéria, mas que é um ser humano também. E a gente acaba lendo, às vezes, a Escritura com esse par de óculos, mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz e não dar um significado. Bom, Perfeito. Toda essa discussão ela começa lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, esse talvez seja o primeiro texto em que é citada essas três palavras, né? E ela mostra então como foi formado o ser humano. Gênesis 2, verso 7, eu queria ler com vocês. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego. Aqui a palavra fôlego, ela é uma palavra hebraica, que é ruá, ou ruach, e essa palavra também poderia ser traduzida como espírito. Em vários outros lugares ela é traduzida como espírito, mas aqui aparece fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então tá aí as três ideias, né? Ou seja, esse texto aqui remete àquele momento onde Deus ele molda o ser humano do pó da terra, ele toma tempo para ali criar o ser humano, diferente de todas as outras coisas da criação. Ele molda, ele faz um ser humano do pó da terra perfeito, e para que ele possa passar a viver, ele sopra, né, o fôlego de vida, ou o espírito, ele sopra o espírito dentro aí do ser humano, e ele passa a ser uma alma vivente. Aqui aparece e começa todo esse processo, e aparece essa ideia primeira vez na Bíblia. Pastor Paulo Bravo, a gente ainda tem, mesmo assim com essa explicação toda desde a origem,
muitas dúvidas. Dá para a gente definir o que é alma dentro de toda essa compreensão de que o corpo é o corpo. A gente, né, a definição já está estabelecida. Agora, quando a gente fala de alma, tem como a gente definir isso? Tem. A própria visão bíblica, ela deixa bem claro, porque ela fala da vida, fala do ser humano, fala da integralidade do ser humano e fala da alma. O homem passou a ser alma vivente. Então, nós encontramos, o pastor Adriano mencionou algumas palavras bíblicas aqui, que normalmente são traduzidas como alma, e até a aplicação dessas palavras costuma ser diferente. Há textos da Bíblia, por exemplo, Gênesis 12:3, Levíticos 11, Josué, onde aparece a expressão minha alma, vossa alma. Geralmente, quando aparece nesse contexto, a referência são a pronomes pessoais. Eu, vós, o me, são aplicações pessoais, pronomes pessoais. A outra palavra que o pastor Adriano mencionou é o nefesh, que ele aparece traduzido como alma e que geralmente isso está ligado aos desejos, às paixões, às aspirações da pessoa, do ser humano. Deuteronômio 23:24, Provérbios 23:2. Então, assim, a gente vê um conceito relativamente amplo do que é alma, né, pastor Adriano? Uhum. É legal que o detalhe desse primeiro texto que a gente leu, aqui já começa a mostrar pra gente algo interessante. A nossa ideia de que alma é algo separado, que é algo extracorpóreo, né? Que aí alguns dizem o fantasminha, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Mas esse já não é alma, esse já é espírito. O povo, na verdade, se A confunde. gente já vai chegar Para lá. vocês entenderem a confusão. Mas olha só, o conceito que tem aqui. Aqui é uma questão matemática. Deus tem o corpo, que é o formado do pó da terra, no Gênesis 2:7. Tem o sopro de Deus entrando no ser humano. E aqui fala o verso bíblico. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele não diz que o homem passou a ter alma vivente. Na nossa mentalidade grega, né, que vem aí dos gregos, a gente tem uma alma, mas na Bíblia é diferente. Na Bíblia nós somos uma alma. E a gente vai ver que em alguns textos da Bíblia, eu queria citar um exemplo aqui, Giba, a gente vai ver que a Bíblia quase usa como sinônimo a palavra pessoa e alma. Ou seja, ela, quando pega uma pessoa viva, ela às vezes chama essa pessoa viva de alma. Então a gente tem um exemplo aqui que é Gênesis 46, verso 27. Eu queria ler com vocês. Esse texto aqui, ele narra um episódio na vida aí dos patriarcas. Gênesis 46, verso 27. Você está acompanhando? Acompanha aí na sua Bíblia. 46, verso 27. Pastor, só um pouquinho, eles foram buscar a Bíblia ainda. Ok. Não, peraí, vai buscar a Bíblia. Você está Aproveita. esperando o quê aí? Pega lá a Bíblia, Gênesis 46. Verso 27. Olha que legal. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então aqui o texto está dizendo que as pessoas da casa de Jacó que foram para o Egito eram 70 pessoas. Veja que o texto usa aqui a palavra pessoas. Agora o mesmo fato está sendo narrado em Deuteronômio 10, 22. Peço que você vá para Deuteronômio 10, 22. E lá você vai ver... Que é paralelo, né? Que é pastor? paralelo. É o mesmo fato sendo narrado, inclusive o livro de Deuteronômio é uma repetição dos primeiros livros da Bíblia. Aqui Moisés repete muitas coisas que já foram escritas nos livros anteriores. Deuteronômio 10, verso 22. E aqui diz o seguinte: com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Ou seja, está narrando o mesmo fato. Lá ele fala 70 pessoas, aqui ele fala 70 almas. Ou seja, é quase como a mesma ideia. Como é que eu posso chamar? Eu me enrolei aqui. É dizer a mesma coisa com outras palavras. É Um sinônimo, isso. Vamos Ser lá. humano. Então vamos retomar. Podemos ler a partir do verso bíblico. Lá em Deuteronômio tal, você lê isso. Um sinônimo. Então tá bom. Aqui, querido, Deuteronômio 10, verso 22. Com 70 almas. Veja que agora ele cita a alma
como sinônimo da palavra pessoas, lá do outro texto que a gente acabou de ler. Teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas do céu em multidão. Ele está falando a mesma coisa em outras palavras, ou seja, um sinônimo. E aqui a gente pode tirar uma conclusão já pequena, mas a princípio que a alma na Bíblia não é algo separado do ser humano, mas é ele mesmo, vivo, uma pessoa viva. Então, pastor Adriano, a alma é o próprio ser humano, é isso? Exatamente. Porque, então, o que a gente pode entender? A matéria, o corpo, que Deus partiu do pó da terra, não precisava ter partido disso, mas partiu do pó da terra. Então, aquilo ali mais o fôlego de Deus é igual ao ser humano, ou seja, uma alma vivente, uma pessoa que está viva. Essa é a ideia de alma, uma pessoa que está viva. Legal, pastor. Giba, eu posso ler um outro texto também que eu acho Fique à que vontade. complementa essa ideia, né? Que é Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4. 18, verso 4. Uma outra ideia grega também a respeito da alma é que quando o ser humano morre, morre o corpo, mas a alma, ela continua viva, ela se desprende, ela vai para uma outra dimensão. Mas para você ver que essa explicação que nós demos aqui tem lógica, esse verso aqui ele vai corroborar. Diz assim, ó, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Lembra, quando fala alma, está falando de pessoa viva. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, quando a pessoa morre, né, ela que é uma alma, morre também. Então, não existe essa ideia. Essa ideia foi algo que nós recebemos de um outro povo que não é o bíblico, né? Tá certo. Isso corrobora com Eclesiastes capítulo 9, que diz que os mortos não sabem de nada, né? Okay. Então, só um complemento disso daqui, ou seja, não há nenhuma dimensão que separe do corpo, mas a alma, acho que dá para entender bem o que é a alma aí, né? E pastor Paulo, aquela ideia da questão da alma relacionada ao intelecto, isso se encaixa, isso que o pastor falou? Se encaixa. Se isso se encaixa, a gente vai abordar isso um pouco mais no final do contexto, mas a gente viu a minha alma, a vossa alma, sendo aplicada a pronomes pessoais, a gente viu também ligado a desejos, a paixões, e algumas vezes a gente vai ver, especialmente naquele texto que foi lido no começo, essa dimensão mais como o aspecto intelectual do ser humano. Ou seja, Deus às vezes faz essa visão. Corpo tá fácil. Todo mundo está enxergando esse corpinho saudável, pequenininho que o Senhor me deu aqui, né? Então, assim, corpo é fácil de enxergar. A alma seria mais o aspecto intelectual, o raciocínio, a mente do ser humano, tá? E aí tem outros aspectos também, Então, né? vamos seguir nessa linha da definição e falar agora o que é o espírito, já que a gente falou de alguns outros aspectos. O terceiro item aí da nossa lista, né? Corpo, alma e espírito. O que é o espírito, pastor Adriano? Bom, a palavra espírito, ela tem também muitos significados na Bíblia, mas especialmente quando ele é assim relacionado ao ser humano, essa palavra ela é melhor traduzida, né, como fôlego, sopro. Então a palavra original hebraica é ruach, eu citei no começo, e no grego pneuma. Então ela pode ser traduzida como vento, como sopro. E a gente encontra essa ideia, por exemplo, no livro de Jó. Também posso ler esse texto para a gente fundamentar aqui, Jó, capítulo 27, verso 3 ao verso 5. Jó, capítulo 27, vamos abrir aqui, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim: Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. O livro de Jó é um livro poético, então ele usa o paralelismo, ele repete a mesma coisa na segunda frase com outras palavras. Então ele diz, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, ou seja, o sopro de Deus, essa palavrinha sopro é aquela que eu acabei de citar, o ruach, que também poderia ser traduzido como espírito. E aqui ela está sendo colocada como a origem dessa vida, ou como a força vital que faz e proporciona com que a gente esteja vivo. E aí, continua o texto no versículo 4. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão,
até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade. Então ele coloca aqui a morte como essa expirar, né? Como que se o fôlego estivesse saindo. Inclusive algumas pessoas dizem que quando a pessoa está morrendo, ela dá um último suspiro, né? Como se estivesse saindo aquela força vital. Então, espírito, no contexto que a gente está vendo aqui, é esse sopro de Deus, esse fôlego de vida, a energia vital, né, que Deus deu para o ser humano, que tornasse aí ele capaz de viver. É como, por exemplo, uma lâmpada e a energia elétrica, né? Você pode ter a lâmpada apagada e a energia no seu lugar. Se você liga essas duas coisas, produz luz. Então, o ser humano é um corpo feito do pó da terra, e para que ele seja vivo, precisa colocar essa energia vital de Deus, que a Bíblia define aqui e chama de espírito. Então, dessa fórmula, de acordo com Gênesis capítulo 2, o pastor Adriano leu, o pó mais o fôlego de Deus igual um ser humano vivo, uma alma vivente. Esse ser humano vivo, sem o fôlego de Deus, só sobrou o pó. Só sobrou o pó. Só sobrou o pó. Eu fiz uma listinha aqui de alguns significados dessa expressão ruach. Essa expressão ela aparece 377 vezes no Antigo Testamento. E na grande maioria delas falando sobre o espírito, sobre o vento ou sobre o fôlego, como a gente viu ali em Gênesis 2, aqui em Jó, Gênesis capítulo 8. Mas ela também aparece com outros significados. Em Juízes capítulo 15, verso 9, ela aparece como vitalidade. Em Josué capítulo 2, verso 11, ela aparece como coragem. Em Juízes 8, verso 3, como temperamento. Isaías 54, verso 6, como disposição. Ezequiel capítulo 11, verso 19, aparece como caráter, como moral. 1 Samuel 1, verso 15, como emoções, e vários outros textos que mencionam como respiração. Ou seja, é uma expressão ampla quando eu falo do Espírito, né? Então tem a ver com o fôlego de Deus que está em mim, tem a ver com a minha própria respiração, ou com vitalidade, com coragem, com temperamento, com caráter, e até com as próprias emoções. É uma palavra muito ampla, um sentido muito amplo usado aqui na Bíblia, mas que indica um aspecto do ser humano que tem a ver com a sua vitalidade e até com a sua espiritualidade. Perfeito. Que é isso que é um presente dado por Sim. Deus, né? Perfeito. E ao longo dessa nossa conversa aí, a gente percebe que esses três aspectos aí, a alma, o corpo e o espírito, eles não vão funcionar se não estiverem em perfeita sintonia. Ao que me parece, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas e como é que se dá na nossa vida esse funcionamento? Como é que esse agregado pode funcionar de uma maneira que a gente consiga viver bem, enfim, relacionando-se com Deus e tudo mais? Como é que elas funcionam em conjunto, essas três coisas? Veja, eu vou voltar para aquele texto onde nós começamos ali, tá bom? Eu não sei se você já estava... Você estava com a Bíblia quando ele leu 1 Tessalonicenses? Você não tinha ido buscar a Bíblia ainda, né? Agora você está com ela na mão? Vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Está ali no Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, bem no finalzinho dela, capítulo 5, e o verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que dá para a gente perceber logo de cara que o contexto aqui não é falar de dicotomias ou de separações dos aspectos do ser humano. O contexto aqui, ele está abordando sobre a volta de Cristo e a importância de que eu esteja completamente preparado para a volta de Jesus. Agora, dá para perceber dentro desse contexto que a aplicação é com um ser humano inteiro, com um ser humano integral. Então, se Deus diz assim para você, Giba, que você permaneça firme, isso é uma visão genérica,
Agora, se ele diz assim, ó, que o seu corpo, que a sua alma e que o seu espírito sejam irrepreensíveis. Percebe a amplitude desse conceito? A complexidade dele? Então, assim, não é uma coisa simples. Estar preparado para a volta de Cristo, viver em comunhão com o Senhor nosso Deus, isso é uma tarefa que envolve o ser humano por inteiro. Então, aqui ele está mencionando o meu corpo, ou seja, cuidar da minha saúde física, cuidar daquilo que eu como, cuidar das horas de sono que eu tenho, cuidar das coisas com as coisas que eu bebo, atividade física, é ter um corpo saudável. A minha conexão com Deus. Mas aqui, primeiro, o corpo, ter um corpo saudável. Por quê? Para que eu esteja bem espiritual, a minha cabeça tem que estar boa. Eu posso querer falar com Deus o quanto eu quiser, mas se eu estou com unha encravada, se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com úlcera no estômago, quem Tudo se sente bem numa hora dessa? Tudo influencia. Então eu preciso ter uma boa saúde física. Aí ele diz assim, a vossa alma, ou seja, tão importante quanto a saúde física é a minha saúde intelectual. É eu cuidar da minha mente, é não colocar lixo aqui para dentro da minha cabeça. É selecionar as coisas que eu ouço, selecionar as coisas que eu assisto, selecionar as conversas que eu tenho. Porque depois que entrou para a cabeça, depois que as sinapses foram conectadas, isso a gente não desconecta mais. Então, não é tentar entender o que eu vou fazer com o lixo que eu já joguei lá para dentro da cabeça. É parar para pensar antes de colocar e selecionar bem o que eu vou colocar aqui dentro. Então, saúde física, saúde mental, saúde intelectual. Ler, estudar a palavra, beber da fonte direta, desenvolver a minha mente, meu intelecto. E, além de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Manter comunhão com Deus. Comunhão através da Bíblia, comunhão através da oração, comunhão através do testemunho. Então, o que Deus está dizendo? Eu olho para você de maneira plena. Eu olho para você de maneira integral. Vosso corpo, vossa alma e vosso espírito estejam irrepreensíveis. Dá para entender a dimensão disso daqui? Dá para entender. É bem complexo, porém, algo que a gente precisa refletir para poder fazer funcionar da maneira como o pastor citou. Se a gente fosse resumir assim o que a gente falou, a gente viu que essas duas palavrinhas, espírito e alma, é bem complexo, tem muitas facetas, né? Mas o grosso, o geral é o seguinte, a alma seria o corpo, o pó da terra, unido ao fôlego de vida que Deus nos dá. E o fôlego de vida seria essa energia vital que Deus nos dá, o espírito seria essa energia vital. As três coisas, ou melhor, as duas, né, que formam a alma, que é a pessoa viva, elas não podem se separar de jeito nenhum. Inclusive, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, narra a morte como o momento em que elas se dissolvem, né? Diz assim, 12, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, não tem como acontecer uma delas viver sozinha após elas se separarem, né? Elas se desfazem. O pó volta para a terra, volta a ser o que era, e o espírito volta para a origem. Ou melhor, o fôlego de vida, a energia vital, volta para a origem, que é Deus, né? Então, é algo que funciona junto e junto não funciona nada. Ou melhor, separado não funciona Giba, nada. a visão que eu tenho é assim, olha. Algumas vezes, nós dividimos dimensões para facilitar estudo. Eu tenho um cérebro. Mas para facilitar o estudo e a compreensão do meu cérebro, então ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. É dividido em lobo central, lobo frontal. Então, são maneiras de dividir isso para facilitar o estudo. Eu pego o oceano. O oceano inteirinho é um oceano só. Mas para facilitar a localização, então eu tenho o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Na verdade, tudo é uma coisa só. Então, quando Deus olha, às vezes, expressões como essa, corpo, alma e espírito, é para facilitar a compreensão das dimensões que nós vivemos, mas eu não tenho como separar uma coisa da outra. É como eu pegar isso aqui, ó, e rasgar isso aqui. E se eu rasgar isso daqui, eu estou rasgando o quê?
O pano ou a camisa? O pano. Então a camisa não está rasgada. Aí você me confundiu. Filho, se eu rasgar, eu estou rasgando a camisa. Mas eu estou rasgando o pano. Pano é uma coisa, camisa é outra coisa. Quando eu pego isso, eu estou segurando o pano ou estou segurando a camisa? Eu tenho como separar o pano da camisa? Não. Embora pano e camisa sejam coisas diferentes, se eu rasgar uma coisa, rasgou tudo. Se eu pegar uma coisa, pegou tudo. Se eu lavar uma coisa, lavou tudo. Assim eu tenho dimensões para compreender o ser humano, mas que elas são interligadas, como pano e camisa estão interligadas. Se um fica doente, tudo está doente. Se um morre, tudo morre. Se um se conecta com Deus, tudo se conecta com Deus. Nós somos um ser humano integral. Essa é a visão bíblica. Não há nenhum lugar da Bíblia que apresente uma visão que tenha como separar isso. Pelo contrário, se um morre, o outro morre. Se um vive, o outro vive. Se um for salvo, o outro vai ser salvo. Nós somos um ser humano integral. Deus nos fez assim. E é uma delícia ser filho de Deus e ver a maneira como Deus trabalha de maneira tão ampla na minha vida e trabalha na sua vida também. Eu tenho muita certeza disso. Eu acho que esse estudo é um convite a gente a estudar melhor a Bíblia, né? Porque às vezes a gente acredita em algo que outra pessoa nos trouxe, às vezes que uma tradição nos trouxe, um pensamento, uma filosofia que às vezes é externa, é fora da Bíblia, e a gente tenta incorporar isso, sem ter conhecimento do que a palavra de Deus diz. Mas quando a gente vai à Bíblia e com sinceridade de coração, a gente vai entender e vai compreender e tudo vai fazer mais sentido, né? O amor de Deus vai fazer mais sentido, vai ter mais coerência. E aí fica o convite para você estudar cada vez mais a Bíblia e se aprofundar e descobrir melhor essas maravilhas, essas joias que tem na Bíblia. Legal. Vamos orar? Vamos. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a gente pôde descobrir que o Senhor um dia nos criou com um amor incomparável. Soprou, Senhor Deus, em nós o teu fôlego de vida e nos fez viver, sonhar, amar. E obrigado, Senhor, porque mesmo com a entrada do pecado, essa promessa, esse desejo não foi quebrado. O Senhor nos promete que um dia vai voltar e nos dar, Senhor Deus, a vida eterna. Por isso, Senhor, te agradecemos, entregamos o que somos e temos em tuas mãos. Fica também com o nosso amigo, amiga que está assistindo esse programa, aqueles que o programa vai alcançar no futuro, que a tua palavra possa realmente nos fazer estar ligados ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ligados, que bom ter a sua companhia. E você pode continuar com a gente, clicando aqui nos links da descrição e se informando sobre tudo que vem por aí nos próximos episódios. Fique sempre ligado na palavra.